Olá, amigas e amigos. Mais um episódio do podcast Casos de Júri. Eu, Vinícius Vargas, com meu grande e dileto amigo Marcos Hauser, trazendo aqui para vocês histórias reais do Tribunal do Júri. Nos acompanhe lá no nosso Instagram, @casos.dejúri, e no nosso YouTube, está tudo aqui aparecendo na legenda embaixo, no nosso YouTube, Casos de Júri Podcast. Marcos, eu vinha vindo aqui hoje para os estúdios Combo. Aliás, é uma maravilha essa instalação aqui, né? Espetacular. Os estúdios Combo. E estava pensando que eu ia te perguntar o que nós ia tratar, qual o caso que nós íamos trazer hoje para essa nossa audiência maravilhosa aqui, sensacional. Mas tem que ser um caso legal, né? Um caso legal. Olha, eu tenho um caso aqui que me veio à mente, que eu sei que tu ficou muito brabo comigo, que tu me xingou bastante. Tá, mas daí são vários, não é um. Não, mas esse tu me xingou mesmo, que é um caso de uma comarca próxima aqui, que a gente, por culpa minha, confesso, faço meu meia-culpa aqui e te peço desculpas de público, e aproveita esse pedido, porque é algo raro de acontecer, não porque eu seja uma pessoa orgulhosa, mas é que tu está sempre errado, não eu. Ah, porque tu erra pouco, é isso? Muito pouco, quase nada. É, de forma excepcional. Excepcional. Raríssimo. Como diria o professor Girafales, né? Eu só me enganei uma vez na vida, quando eu achei que estava enganado. Não, doutor Vinícius, mas esse caso é aquele que nós fomos procurados, eu acho que foi num sábado, num domingo, não me recordo muito bem. O júri estava marcado para quarta-feira. Na semana. Na semana. Ah, recordo agora. Recordo. Não é meia culpa. A culpa é tua por inteiro. Tá? A culpa é tua por inteiro. Porque, na verdade, quem criou a expectativa, a falsa expectativa em mim, me induziu em erro, foi tu, porque era quem conhecia o magistrado. Não, deixa eu contar a história para vocês, porque ele fica magoado, ele é uma pessoa rancorosa, ele é passional, ele é vingativo. E ele vai contar uma história que não corresponde exatamente aos fatos. Por isso, deixa eu contar o que aconteceu. Eu acho que foi no domingo, o Vinícius me procura, ó, apareceu um júri assim. No domingo, porque, se eu não me engano, tinha sido acionado no sábado até ele constituir, adimplir os honorários. Ele demora, é culpa minha, mas não tudo demorei bem. por culpa minha, foi o próprio cliente, né? Porque ele conseguiu o recurso para nos pagar, né? Enfim, a pessoa procurou ele no sábado, então vamos fazer aqui de conta que foi, né? Procurou no sábado, ele me chamou no domingo, tem um júri tal, só que é quarta-feira. Digo, qual é a comarca? Tal. E digo, cara, o juiz lá é gente boa. Ele falou, não, cara, mas tá muito em cima, não vai dar, não tem como. Eu falei, não, cara, o juiz é gente boa, vamos fazer o seguinte, pega a procuração dele, a gente mete uma petiçãozinha segunda-feira, eu dou um toque lá pro cartório, peço pros autos e conclusos, eu tenho certeza, tenho convicção de que o magistrado vai transferir para daqui a um mês, 2, enfim, não vai ter problema. Porque o acusado estava em liberdade, enfim, não havia nenhum motivo para que ele mantivesse. Ele estava em liberdade por este processo, mas preso por outro. Preso por outra coisa. Preso por outra coisa. Falei, Vinícius, não, cara, se não der, por que isso? Porque já uma semana antes já tinha um pedido da Defensoria Pública nesse mesmo sentido, que havia sido negado pelo magistrado e que a decisão é essa que restou confirmada pelo tribunal. Mas eu falei, não, Vinícius, mas a questão toda é a seguinte, o pedido da DPE é bem anterior, quer dizer que realmente eu até acho que não havia motivos para transferir. E nós juntamos a procuração exatamente na segunda-feira. Na segunda-feira. E eu certo de que o juiz iria acolher o nosso pedido de transferência da audiência. E qual não é minha surpresa? Que em torno das 18h30, toca o telefone, me ligam do gabinete do juiz, doutor Marcos, o doutor fulano pediu para ligar para ele avisar o seguinte, que o júri está mantido. Eu, como assim mantido? É depois de amanhã. Doutor, a decisão está mantida. Daqui a pouquinho eu disponibilizo. E eu pensei comigo, caiu minha casa. Como é que eu vou falar isso pro Vinícius? Mandei mensagem, o Vinícius não me atendia, não respondia. Liguei, não me atendia.
E pelo horário, e considerando a demora no atendimento, eu até imagino que ele pudesse estar fazendo. Bom, fim do que ele estava fazendo, depois de ter fumado o cigarrinho dele, ele me liga. Tá, o que foi? E eu tive que dar a triste notícia para ele. Pensa num cara que me xingou. Eu falei assim, Vinícius, te prepara que amanhã tem churrasco aqui em casa. Ele, por quê? Porque tu já sabe, né, a nossa tradição, e quem não sabe, a gente ainda vai contar essa história da tradição do churrasco, né? Todo dia que antecede os júris, a gente sempre se reúne, faz um churrasco para fazer o ajuste fino, os detalhes do processo. Os últimos detalhes isso, ali. Quem fala o quê, quem é que começa falando, quem é que encerra, enfim, para dar os últimos retoques na nossa estratégia. E aí ele ficou bravo, me xingou, enfim, e nos fomos pro júri. E o homem tava tão brabo que ele chegou a levar por escrito um arrazoado. Não, eu fiz um arrazoado para que constasse na ata a minha irresignação em relação a... Porque havíamos sido constituído menos de cerca de 36 horas antes do plenário, né, antes do dia do júri, e era esse o tempo de preparação que nós tínhamos de preparação. Por isso que esse é o júri da preparação relâmpago, né, do McQueen lá, né, que nós tivemos menos de 36 horas praticamente para nos prepararmos para o julgamento. E, aliás, isso é importante que se diga aqui, né? Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Né? Fica a dica, não façam. Não façam isso em casa, nem nos escritórios. Isso. Nem sob a supervisão de adultos. E aí eu havia levado até para que se consignasse a nulidade, né? Por cerceamento de defesa, por prejuízo à defesa, porque para que em caso de condenação pudesse ser cassado o veredito popular. Tá, mas fala a verdade. Tu queria consignar isso em ato e abandonar o plenário. Sim, verdade. Sim. Inclusive, eu desci do carro sem nada. Sim, não levou a toga, não levou nada. Não levei nada. Eu desci do carro com a folhinha que eu ia consignar e daí tu me demoveu dessa ideia. Isso. Mas eu ia fazer igual. Eu sei. Eu sei que tu ia fazer igual. Mas conta para quem nos assiste aí o que te levou a ser demovido dessa ideia. Porque aí nós chegamos lá, tu foste conversar, aquele briefing com o acusador, né? O briefing com o acusador, pré-júri, e o promotor de justiça, que daí depois tu me disse, ele havia dito que ia pedir o afastamento da qualificadora, porque era uma... Isso. Isso é importante que se diga. Era uma tentativa de homicídio qualificado. Uhum. A vítima não havia ido a óbito nesse caso. Era um processo até singelo. Assim. Singelo. Não era simples, não era nada muito complexo mesmo. E o promotor então adiantou que pediria o afastamento da qualificadora, quer dizer, que aí já tornaria o homicídio na forma simples, e pleitearia o privilégio. Exatamente. Isso, que era uma causa de diminuição de pena ainda por cima. Então, que realmente isso, em caso de condenação, redundaria numa pena irrisória, praticamente. Né? Exatamente. E aí tu me traz essa informação, porque eu estava convicto do que eu ia fazer. Eu estava com o pé lá na porta, inclusive. Isso. E aí tu me traz essa informação e eu digo, tá, se ele vem no simples privilegiado, beleza, então vamos bater na legítima, que era uma situação de legítima ali, né? Isso, exatamente. Legítima defesa, né? Era uma situação de legítima defesa que, né, nós teríamos condições de argumentar que o réu assim agira. Sim, até porque nesse caso, isso estava bem claro, inclusive nos autos, né? Que tanto que o réu e a vítima já tinham uma beligerância prévia, uma animosidade prévia entre eles. Réu e vítima eram indivíduos já vinculados a atividades criminosas anteriores. É importante que se diga isso. Bem vinculados. Bem vinculados, crimes patrimoniais graves, inclusive, né, com violência e grave ameaça à pessoa. E eles já tinham uma rusga, desentendimentos anteriores, assim, eles já tinham um histórico relevante já
de desentendimentos, vamos dizer assim, desentendimentos bem contundentes, né? Inclusive até com o irmão da vítima havia tentado matar o réu, né? Sim. Havia essa o irmão da vítima, troca de gentileza entre famílias, né? O irmão da vítima, em momento anterior, já havia tentado matar o réu, nosso cliente, mediante disparos de arma de fogo, né? Era Exatamente. Isso. Eu me lembro disso. E aí, eu me lembro que eu dizia em plenário, nos debates, porque o promotor foi lá e cumpriu aquilo que nos havia adiantado, de que sustentaria o homicídio simples na forma privilegiada. Uhum. E eu me lembro que havia uma questão de que foi em horário noturno o fato. Isso. E que nós conseguimos demonstrar que, na verdade, não foi o réu que procurou a vítima. Exatamente. Foi a vítima que foi ao encontro do réu e que antes disso, antes de ocorrer este encontro, a vítima estava junto com o irmão, com quem a vítima já tinha tido esse problema anterior. E o irmão fazia pouco tempo que tinha saído da penitenciária, da prisão. Exatamente. Pelo aquele fato. Por aquele fato. Exatamente. Isso. Exatamente. E aí, inclusive, eu me lembro que eu dizia em plenário que o irmão da vítima é que havia influenciado a vítima a tentar matar, a agredir o réu. E tem uma claro, tinha só aquela questão que isso, né, não veio aos autos, aquela questão de que a vítima descarregou o revólver, a vítima não, o réu descarregou o revólver na vítima. Claro, não acertou, né? Não acertou. Não tinha acertado. Descarregou o revólver na vítima e depois ele atirou ainda o revólver. Essa parte que ele arremessa o revólver na vítima, daí a gente deixou para fora. Isso ninguém. Isso aí. Essa parte a gente deixou de fora. Não, e é importante também destacar o seguinte, que a questão do privilégio é porque no momento, e a tese da defesa era a legítima defesa. Por quê? Porque no momento em que tem essa discussão, o nosso cliente dirigindo o carro dele e a vítima encosta de lado com a moto, né? O nosso cliente estava acompanhado da esposa grávida. Sim, é mesmo. Tinha mais essa questão. De que ele estava... Não, era o contrário. O nosso cliente estava na moto. O nosso cliente estava de moto. E a vítima... Conduzindo a esposa grávida. Isso. E a vítima estava num carro. Exatamente. E o laudo pericial, depois foi feito o laudo de local, foi feito perícia no carro, algo assim. E havia um cacetete. Um cacetete no banco de trás do carro. Era no banco de trás. Sim, porque inclusive o nosso cliente ele fez esse relato que ele atira porque a vítima estava sentado no banco do motorista, faz um gesto como se fosse pegar algo no banco de trás, e que ele supôs fosse uma arma, ele saca o revólver, atira, erra e joga o revólver e foge. Isso, ele atira... Aí a vítima também arranca, né? Algo assim. Isso. E ele segue atirando. Aí quando terminam as munições, ele arremessa o revólver. E é justamente esse cacetete, né, que traz verossimilhança ao relato do réu, no sentido de que se sentiu ameaçado, no sentido de que sentiu a integridade dele e da esposa ameaçados, porque realmente se comprovou que a vítima fez menção de pegar algo. Depois se veio a saber que era um cacetete, mas na hora, escuro, de noite, ele achou que poderia ser uma arma de fogo. E é justamente pela circunstância dele estar com a esposa grávida na moto que o promotor entendeu por sustentar o privilégio. Muito embora a tese vencedora tenha sido a tese defensiva da legítima defesa. Ele restou absolvido das acusações, né? Porque houve a questão da legítima defesa acolhida. Foi exatamente isso. E eu me lembro da instrução do plenário, né? Mas foi bem... Porque ambos... Eu não me lembro se a vítima veio conduzida também, não. Sim. A vítima estava presa também. Isso, vítima e réu estavam presos e ambos eram conduzidos pelos agentes, escoltados pelos agentes penitenciários
né? Um em cada viatura, né? Óbvio. Sim, óbvio. Não podiam vir na mesma viatura. Inclusive, não puderam nem ficar presos juntos no xadrez, né? No xadrez do salão do júri. Isso, teve que ficar preso dentro da viatura. Não, olha, tamanha era a animosidade entre eles, inclusive, que nós utilizamos isso em plenário. Quase até pedimos para ouvir um agente penitenciário, mas o juiz não deixou. Mas tem uma parte muito engraçada também, é que o promotor, já muito amigo meu, já fizemos vários processos juntos, atuando, claro, um contra o outro, enfim, né, um contra o outro não em lados opostos, né? Até porque nós não somos partes no processo. Ele até brincou comigo, ele falou assim, pô, mas vamos fazer um júri de verdade, né? Porque, pô, o teu cliente é assaltante, né? A vítima é sequestrador. Isso, pô, é isso. Vamos fazer um júri sério, não tem nem como defender esse camarada aqui, né? Não dá vontade de defender. E é um fato interessante que com esse promotor, pode ver que todos os júris, assim, sempre tem uma situação. Tem a do dono da bodega lá, que o cara meteu a mão com a mulher dele, enfim, que também a gente vai contar. Essa história é muito boa também, e também é muito importante para que vocês entendam a importância da estratégia, mas isso vai ser num segundo momento. Mas, doutor Vinícius, nos conte aí como é que foi. Tá, acabou o júri, réu absolvido, e aí tu queria confrontar o juiz ainda por causa da história lá da audiência. Na verdade, é o seguinte, réu absolvido, óbvio que o rancor, né, já estava amenizado pelo resultado favorável, mas eu que não ia poder deixar de dar uma espetadinha no magistrado, né, que havia negado a transferência do julgamento, então eu não podia deixar de dar uma espetadinha. Ao passo que, no final, né, no final dos trabalhos e tudo, ele se levanta e tal, e faz um pronunciamento, se manifesta no sentido que se tratava do último ato dele como juiz daquela comarca, porque ele estava sendo transferido para outro lugar, e faz, né, elogios qualificados ao meu colega, Dr. Marcos Hauser, porque ele dizia, como é que ele dizia? Ele dizia, eu tinha certeza de que o réu seria muito... Porque quando eu vi quem estava atuando no patrocínio da defesa do réu, eu tinha certeza de que ele seria muito bem defendido, por conhecer o Dr. Marcos. Exatamente. Porque o Dr. Marcos ele é muito atuante nesta comarca, né? Esta comarca do interior, então ele já havia trabalhado com este magistrado. Mas, e aí depois ele diz que... E que naquele dia... ele fala assim, quando eu vi que era o Dr. Marcos, eu já estava tranquilo que o réu seria bem defendido. E hoje, depois de ver a atuação do Dr. Vinícius, que estou conhecendo hoje, eu tive a certeza que só reafirmou minha convicção e me deu tranquilidade para saber que eu tomei a decisão certa ao manter a sessão plenária. Não, aí ele me desarmou, né? Não tinha mais como xingar, né? Aí eu fiquei incapacitado em, vamos dizer assim, demonstrar o meu inconformismo que eu tinha antes, acabou se esvaindo, né? Perdeu o objeto, vamos dizer assim. Ele nos desarmou. Isso, totalmente. Mas porque ele tava vendo meu olho. Sim. Isso. Ele teve perspicácia. Eu acho que ele pressentiu o que viria e pulou na frente. Se adiantou. Se adiantou. Foi exatamente isso, Marco. Foi exatamente isso. Então, pois é. Essa é mais um episódio do Casos de Júri, falando exatamente dessa, vamos dizer assim, dessa preparação relâmpago, né? Porque nós tivemos menos de 36 horas para nos preparar para esse julgamento e conseguimos ainda, logramos êxito num resultado favorável. Claro que o Ministério Público amenizou a acusação, né? Temos que deixar isso bem claro também, amenizou no sentido do afastamento da qualificadora e na defesa do privilégio. E aí, tu te lembra que nós dizíamos que o promotor estava querendo negociar a pena? Não, sem declinar nomes aqui, porque a ideia não é identificar ninguém, né? Isso aqui não era balcão de negócio. Tem que ficar um registro aqui, que brincadeiras à parte, né? Esse promotor em particular é um dos promotores mais qualificados
dos quadros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, não tenho a menor dúvida disso. Uma pessoa qualificada, uma pessoa extremamente apta a atuar no plenário de júri e além de tudo, assim, extremamente uma pessoa justa, porque em nenhum caso de júri que eu atuei, né, tendo esse promotor do outro lado, ele jamais pediu algo assim que fosse manifestamente absurdo, querer uma condenação superior àquela que seria justa. Então, fica aqui, infelizmente não posso declinar o nome dele, mas se ele assistir aqui o episódio, e ele vai assistir, eu tenho certeza absoluta que ele vai se reconhecer na minha fala, e já deixo pro senhor doutor aqui um forte abraço aqui, e como eu sempre falo, assim, para mim é sempre uma satisfação, né, poder participar de um júri no qual o senhor atua como promotor. Fica aqui também a minha saudação ao doutor promotor. É que o Marcos fala isso porque não conheceu ele antes, né? Eu fiz um júri com ele antes e ele mudou, né? Ele ficou melhor. E eu já falei isso para ele sabe disso. Mas eu já te falei, Vinícius, várias vezes que até o diabo sabe para quem aparece. Bom, amigas e amigos, hoje, na verdade, como nós já estamos há algum tempo aí no ar e contando as nossas histórias do júri, o pessoal vem e nos faz perguntas, né, Marcos? E querem saber mais de como é que é o funcionamento, de como é que se desenvolve a dinâmica aqui do podcast. Hoje, efetivamente, nós trouxemos este caso aí que tratou mais, né, da questão estratégica e da própria interlocução que existe entre defesa e acusação, e às vezes até pode ocorrer algum entendimento, né, em relação a isso. Em que pese, via de regra, ocorram desentendimentos. Desentendimentos, né? Mas em algumas peculiaridades, né, alguns casos específicos podem ocorrer esses entendimentos. Então, o que o pessoal, e o Marcos, né, que fez a seleção aí de algumas perguntas, o pessoal conversa conosco a respeito de como vai funcionar o nosso podcast, né, Marcos? Uma coisa assim que é muito importante, né, que já nos questionaram, vamos de novo, isso já foi pauta de um episódio anterior, enfim, mas tem que ficar muito claro para quem nos assiste. A gente não tem aqui, de modo algum, a pretensão de dizer o jeito que a gente faz está certo e o jeito que os outros fazem está errado. Eu deixei bem claro anteriormente que cada um tem seu estilo, cada um tem o seu jeito de conduzir a sua estratégia de defesa. Até mesmo porque, né, Vinícius, cada caso é um caso. Não tem receita de bolo. Não tem como dizer assim, ó, faz sempre desta forma que tu vai ter êxito. Não, tu tem que analisar o conjunto probatório daquele processo para, a partir daí, definir de que forma tu vai atuar, qual estratégia tu vai adotar. Não quer dizer que alguém que pense diferente esteja errado. Não, essa pessoa apenas pensa diferente. É possível que com duas estratégias completamente distintas, tu atinja o mesmo resultado. Então, assim, a gente não quer, de forma alguma, se achar donos da verdade aqui e dizer que tem que ser de um jeito e não de outro. E aproveitando esse gancho, Marcos, é bem verdade que as pessoas, quem quiser trazer indicação de casos até para que nós possamos tratar aqui no podcast, pode nos mandar através das nossas redes sociais, seja através do Instagram, que todo mundo já conhece, está aqui na legenda, que é o @casos.dejúri, e pelo YouTube, Casos de Júri Podcast. Porque aqui, Marcos, e a nossa audiência já sabe disso, deixamos muito bem esclarecido que a ideia é efetivamente compartilharmos, dividirmos sobre essas histórias e tudo aquele sentimento, todo aquele trabalho que o defensor tem antes do julgamento, né? Que é algo que ninguém vê, que ninguém enxerga, né? que ninguém tem acesso, porque eu costumo dizer, né, é o sofrimento solitário do criminalista, né, que é anterior ao julgamento. Então, a ideia do podcast é exatamente essa, e trazer também os nossos convidados, né, Exatamente. Para que eles também possam compartilhar até, né, o pessoal que tenha também interesse
em contar a sua história de tribunal do júri aqui no podcast, pode também entrar em contato conosco. Não, exatamente, como o podcast é casos de júri, não quer dizer que sejam necessariamente os nossos casos de júri, né? Nós vamos trazer outros amigos, que também advogados. A nossa ideia é trazer promotores de justiça para mostrar também um pouco da visão do outro lado, quem está do outro lado do balcão, como é que enxerga o júri. Daqui a pouquinho ele pode trazer para nós dicas de como se portar, estratégias, enfim. Eu também acho muito interessante trazer magistrados que atuam em varas do júri, para que nos digam de que forma alguém que está fora do cenário, alguém que participa, mas que não é parte, alguém que está alheio a defender um lado ou outro, enxerga o tribunal do júri. Porque isso sim eu acho que pode ser muito interessante, em especial para os operadores do direito. Até porque, Vinícius, esses dias, uma menina me chamou e perguntou: como é que eu faço para começar a atuar no júri? Bom, primeira coisa, ter o cliente. Se não tiver o cliente, não começa. Mas não é tão simples quanto parece. Por quê? Porque como vocês podem acompanhar aqui pelos episódios, tudo demanda estratégia. E o erro de estratégia pode levar a um resultado não desejado. Então, e aqui fica uma dica. Aí fica uma dica mesmo, né? Embora não seja o objetivo ensinar, a dica que eu posso dar para essa menina e para todos os outros que talvez tenham a mesma dúvida é: procurem se aconselhar com advogados mais experientes, advogados que já tenham passado por essa experiência. Até porque eu não vou declinar aqui a cidade, mas acho que o doutor Vinícius vai recordar de um caso que nós fizemos. Eu acho que vai ser pauta aqui no futuro de um outro episódio, de um caso de uma tentativa de homicídio contra policiais na fuga de um assalto a banco. Eram 2 réus, enfim, nós defendíamos o outro réu era assistido por um colega, bastante jovem, bastante inexperiente, acho que era o primeiro júri dele. Segundo ele, era o primeiro júri. Era o primeiro júri dele, e a falta de estratégia, talvez a falta, assim, de ter alguém orientando ele, custou muito caro pro cliente dele. Tanto é que as acusações eram as mesmas para ambos os réus, e a dosimetria de pena, as condenações foram bastante distintas. Justamente por quê? Por causa da estratégia. Nós definimos uma estratégia e nós seguimos aquela estratégia, ela rendeu resultados. Inclusive um resultado superior ao esperado. Exatamente. E até a prova para o cliente dele era melhor. Era melhor. A prova era melhor. Nós vamos contar isso em outro episódio. Isso em outra oportunidade. Mas é para vocês verem a importância de ter esse acompanhamento. Até porque hoje o doutor Vinícius e eu, a gente faz muito júri em parceria, né? Mas antes, muitas vezes, um se aconselhava com o outro, isso aqui, e até hoje a gente faz isso, não só em caso de júri, mas em alguns outros crimes que aparecem no escritório de cada um, enfim. Até porque nós não dividimos o escritório, cada um tem o seu escritório, conforme você já sabe, mas nós trocamos essas experiências, trocamos ideias, e isso é muito importante para os jovens advogados. Quer começar a atuar no tribunal do júri? Comece com excelência. E nem sempre a excelência é a vitória. Às vezes a vitória não é possível, né? Mas o cliente ele consegue enxergar, ele consegue reconhecer uma boa atuação no plenário. Concorda, doutor Vinícius? Com certeza. Não é somente a absolvição que consagra a defesa. No júri, na maioria das vezes, nós trabalhamos com condenações, sim, mas condenações muito mais brandas, muito mais amenas, porque a defesa também faz o cálculo da pena, né? Às vezes nós estamos trabalhando com acusados que estão respondendo o processo preso e que no dia do julgamento, dependendo da pena, serão beneficiados com alvará de soltura. Exato. Então, quer dizer, não é somente a absolvição. Marcos, e já aconteceu contigo também, o teu cliente negar e tu não concordar com ele. Acontece. Acontece quando o cliente nega a autoria do fato e nós não, e o defensor técnico não concorda com ele e vai lá pedir a condenação, mas por algo mais ameno, por algo, né, a questão da tentativa desclassificada com uma lesão, com crime de resistência,
né? Enfim, nós temos uma série... Um homicídio qualificado por um simples. Por um simples, né? Ou um reconhecimento de um privilégio. Não, às vezes afasta uma qualificadora, já está de bom tamanho. Exatamente. Já está de bom tamanho. É uma pena de 12 a 30 anos que nós já vamos trabalhar com 6 a 20. Né? Teve um outro caso que também vai ser trazido aqui, né, que eu fiz com o Dr. Igor. Eu acho que tu assistiu o finalzinho do júri. Não tinha como negar o que aconteceu, porque o fato havia testemunhas, enfim. Só que a gente conseguiu desclassificar de um homicídio duplamente qualificado para um homicídio simples. Homicídio simples. Resumindo, a pena regime inicial semiaberto. Não só por isso. Além da questão do regime inicial semiaberto, nós temos aí que era um delito hediondo, com uma execução da pena muito mais rigorosa, por um delito de natureza comum, que é o homicídio simples, em que digamos assim, não tem tanto rigor assim na execução da pena, em que permite a progressão com menos prazo, que permite o livramento condicional com menos tempo de pena cumprida também, né, levando em conta até as condições favoráveis do condenado. Então, quer dizer, não é somente a absolvição que consagra o trabalho defensivo. Isso tem que ficar muito claro para aquele que pretende atuar no tribunal do júri. E saber de direito é pré-requisito, porque tem que saber muito bem teoria geral do delito, tem que saber muito bem a composição do tipo penal, crime contra a vida. A teoria geral do delito, ela, vamos dizer assim, é o livrinho de cabeceira do criminalista. Tem que voltar para o primeiro semestre da faculdade de Direito. Teoria geral do delito, livrinho de cabeceira, é o livro de catecismo do criminalista. Até porque não raras às vezes a gente vê colegas que, por não dominarem justamente essa questão, acabam definindo uma estratégia equivocada. E vamos lá, estratégia dentro de um processo de júri, do processo penal do modo geral, mas no júri a estratégia é tudo. É a construção da narrativa. Construção da narrativa e começa, sabe quando também? Começa não, mas passa pela escolha do jurado. Inclusive, um dia vamos falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que interessa também ao pessoal que nos assiste. Vamos falar um pouquinho sobre qual é o critério para o sorteio dos jurados, como é que funciona o sorteio, as recusas, o que pode recusar, o que não pode recusar, e no nosso caso, o que nos leva a aceitar ou recusar um jurado. Eu acho que esse é um tema interessante. Já teve gente que me perguntou, vamos fazer um episódio sobre isso, que eu acho que vai ser bem interessante. Doutor Vinícius, tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Acho que é isso, o recado está dado, né? Confio muito na nossa audiência, né? Confio muito acredito demais na nossa audiência e tenho certeza de que continuarão nos trazendo essas sugestões, inclusive até de casos em que possamos tratar aqui. Então, né, Marcos, te agradecendo aí de novo, né, agradecendo as nossas amigas e os nossos amigos. Sigam nos acompanhando nas redes, Instagram casos.dejúri, YouTube Casos de Júri Podcast e também o Instagram pessoal, Vinícius Vargas ADV. Na verdade não é tão pessoal assim, ele é profissional, né? Eles podem nos acompanhar por lá. E até o próximo episódio. Um beijo no coração de cada um de vocês. Pessoal, muito obrigado. Segue a gente, curte, compartilha, mostra para os amigos, para os colegas de faculdade, para os colegas de aula, para a mãe, para o pai, para o avô, porque esse podcast serve para qualquer público, tá certo? A gente procura até maneirar o linguajar para atender até mesmo todas as idades. O meu @ é @MarcosHauser, segue lá e até a próxima.